Boa noite, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Frente com o Leão, temporada 1, episódio 8, com a equipe do Santa Fé. Vamos só esperar mais um momentinho para Tatiana já entrar na live. Mas hoje tá sem som? Alô? Alô, tá sem som ainda, Ariane? Eu tô recebendo retorno aqui que tá com som. Tá normal? Ah, obrigado. Eu vou chamar ela pra live, então. Obrigado pelo retorno de vocês, viu? Boa noite. Boa noite, tudo Tudo bem? bom, Tatiana? Como que você Tudo tá? jóia. Tudo bem, graças a Deus. Seja Agora que bem-vindo estamos aqui. todos enclausurados, mas todo mundo bem. Exatamente, né? O importante é, nessa fase, principalmente, ter saúde, né? É verdade, bem isso. Bom, seja bem-vindo de Frente com o Leão. E antes da gente começar, na verdade, eu queria fazer uma apresentação do time de Sim, vocês, né? aham. É, bom, gente, para quem não sabe, o Santa Fé é uma das equipes mais tradicionais do vôlei de Curitiba e eles dificilmente vão embora dos torneios sem medalhas, né? Inclusive, falando especificamente dos torneios do Galatasaray, vocês ficaram de fora da semifinal só uma vez, né? É. E assim, E na verdade, eu acho que a nossa equipe é uma equipe bem guerreira, né? Então, por isso que a gente uhum. sempre está lá nas primeiras colocações. E é difícil ver equipes assim, né? E muitas das equipes do femininos consideram vocês bem casca grossa, né? Pois é o que dizem, né? Aham. Bom, mas enfim, vamos voltando ao roteiro, né? Vamos começar falando Aham. um pouco do pessoal antes da gente começar a falar de vôlei. Conta pra gente como que é ter, tipo, como que é sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida fora do vôlei mesmo, sabe? Certo. Primeiro, eu queria dar boa noite para todo mundo, né? Para o pessoal que está aí assistindo, né? A nossa transmissão, né? Gostaria de agradecer a vocês, né? Do Galatasaray pelo convite. Nossa equipe ficou bem contente, assim, tentando, né? Passar um pouco e nos aproximar um pouco nesse período de pandemia, né? Sim. E prazer em conhecer, né, Thales? A gente não tinha, acho que você é mais novinho, né? Então acho que você deve ficar Aham. em outras categorias que não na mesma categoria que a gente, né? Então, assim, eu sou Tatiana, né? A minha profissão, eu sou fonoaudióloga, eu tenho uma empresa de aparelhos auditivos, sou casada e tenho dois filhos Uhum. pequenos. O meu menino tem 8 e a minha filha tem 4 anos. Então, fora do Santa Fé, é isso que eu faço aí na minha vida pessoal, no caso, né? Entendi. E quando que começou o vôlei pra você na tua vida? Então, eu sempre fui muito apaixonada pelo esporte, né? Seja ele vôlei, basquete, futebol, sempre ficava mais pro lado do futebol e do vôlei. E a partir dos 11 anos, eu estudava num colégio particular, que era o Positivo, né? Positivo Júnior, e lá tinha um projeto muito forte do esporte, né? Hoje eu não sei como que Uhum. funciona, mas na época que eu estudava lá, isso eu estou falando, eu tinha 11 anos, hoje eu tenho 37, né? Então já faz um Uhum. tempinho. Eram equipes bem fortes, saíam para campeonatos estaduais, né? Faziam parcerias com escolas públicas, no caso, que tinham algum profissional, então eles sempre estavam buscando pessoas que tivessem um potencial bom. Então era uma equipe bem forte. Então eu comecei a jogar, eu tinha uns 11 anos. Entendi. E você estava falando que você tem um filho e uma filha, né, de 9 e de 4 anos. E eles Aham. jogam vôlei? Como que funciona? Então, o meu filho não é muito do esporte, ele é mais a Vixe. parte de tecnologia. Assim, Ah, às vezes a gente acaba brincando um pouco, mas por enquanto ninguém sinalizou assim em relação ao vôlei, né?
Aham. Infelizmente, né? Mas eu acho que ainda é muito É, pequeno pra gente não, estar. mas você também começou com 11 anos, então ainda, né, dá De repente tempo. já tá próximo, né? Aham. E em qual posição você joga? Eu sou ponteira. Ah, entendi. E você se imagina jogando em alguma outra posição? Você acha uma outra posição, assim, muito inspiradora ou que você tipo, já quis jogar algum dia? Na verdade, assim, eu nunca me vi em outra posição, né? Além de ser Uhum. ponteira. É, assim, a posição que eu acho uma posição bem difícil, que é de levantadora. Eu admiro bastante, que na verdade é o coração do time, né? Então, Sim. assim, que faz todas as jogadas, tem que ter ligação com todo mundo, tem que conhecer um pouquinho de cada jogador, apesar que a equipe toda faz esse, né, tem que ter esse trabalho, né, para a gente fluir bem, né? O time são 6, normalmente se enquadra, e o pessoal da reserva, mas a levantadora, para mim, eu acho que é o mais importante, mas eu não conseguiria fazer. Eu não me vejo em outra posição, na verdade, né? E Aham, até um fato entendi. bem marcante, assim, que aconteceu num período do Santa Fé, foi bem no comecinho, no início do nosso, assim, do nosso time, surgiu um campeonato, que era do Sesc até, e a gente tinha, assim, pessoas inscritas no Sesc, era muita pouca gente, né, para fazer a formação do time. A gente, acho que entrou se eu não me engano, a gente entrou com 7 jogadoras. Então, assim, 6 Nossa. e uma reserva. E a gente não tinha técnico na época. E assim, me colocaram para fazer a posição de central. Então, Meu pensa, eu no Deus. meu 1,67 de altura, minha super altura, Vixe. sendo da posição central, né? Foi bem difícil. Mas, enfim, a gente que ama o voleibol, a gente vai tentando, né, fazer de tudo um pouco. Mas, assim, não me vejo mais fazendo outra posição além de ponteira. A gente Ah, só tapa o buraco, né? Tentando fazer as outras, mas não me vejo fazendo outra posição, não. naqueles bate-bola, né? Às vezes falta alguém, tem que Sim, fazer a o que gente dá, né? tenta. Exatamente. Mas, por exemplo, para um campeonato, eu não arriscaria fazer outra posição. Ah, entendi. E você, falando em momentos marcantes, você tem algum momento marcante, assim, na, na tua vida como jogadora, assim? Olha, um específico, assim, vou lembrar até do. A gente tinha o nosso primeiro técnico, né? Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre isso, que era o Uhum, Márcio, que foi o nosso primeiro treinador, que no meio de um torneio, até inclusive do Galatasaray, eu não lembro o que aconteceu exatamente naquele torneio, que eu não estava assim 100% psicológico bom, né? uhum, E assim, eu sou uma pessoa que sempre converso muito em quadra, sempre tento ser uma pessoa tentando levar a equipe, e naquele dia eu não estava muito bem assim comigo, não tava, o meu jogo não estava fluindo, enfim. Ele virou para mim e falou assim: Tati, eu preciso de você. Você é o que vai carregar o time, eu preciso de você ali no campo, chamando o pessoal, me ajudando, eu aqui fora e você ali dentro. Para mim, aquilo ali foi uma coisa bem, digamos, que surpresa, né? Porque apesar de eu uhum, gostar, de eu fazer e tentar chamar, a gente não acha que a gente é tão responsável assim, às vezes, pelo nosso time, né? uhum. Eu acho que Entendi. pode ser Nossa, esse um momento bem marcante. mas é um momento bem especial também, né? Tipo, do técnico poder Sim, contar com sim. você, nossa. É É, bem. e conta pra gente, como que você consegue administrar essa relação de entre ter a família, ou a vida profissional, a vida do vôlei? Como você consegue administrar tudo isso? Então, na verdade, hoje, quem faz essa parte de administração é a Nadine. Só que ela é um Uhum, pouco tímida para aparecer aqui no nossa conversa. Mas hoje quem faz toda essa parte é a Nadine. A Nadine ela faz financeiro, ela administra os campeonatos, ela sim. faz a conversa com a Dani. Hoje a gente passou tudo para a responsabilidade para a Nadine. Primeiro porque ela é mais nova, né? Uhum, E assim, eu acho que ela tem uma cabeça melhor hoje do que, por exemplo, a gente que trabalha, eu tenho, no caso, empresa, a gente tem que cuidar de casa, de filho. Antes eu era até capitã, passei até a braçadeira de capitã para nossa. ela, porque eu acho que chega num momento que a gente não consegue fazer tudo bem, né? Uhum.
E como que você particularmente consegue conciliar a tua vida pessoal com jogar vôlei? E antigamente você era até capitã, né? Enfim. Então, assim, hoje o vôlei para mim é assim a minha válvula de escape emocional, né? Eu acho que Uhum, todo mundo precisa de uma atividade física para até para os momentos de, né, de descontração, não só de qualidade de vida, mas assim, qualidade de vida a gente diz a mental e a corporal, né? sim. Então, assim, o vôlei para mim hoje, além de tudo, é isso, né? A gente tá ali para fazer o que a gente gosta. O nosso time em específico é um time assim muito amigo, né? Então, assim, quem conhece o Santa Fé sabe que não tem aquela mudança de jogador. Assim, quem olha o nosso time desde o começo vai ter uma, duas, três novas, mas assim a base Uhum, praticamente é a mesma. A gente não tem essa mudança de jogador que normalmente a gente que participa de campeonato vê, nossa, olha o time tal, a fulana que estava no time tal vai para o outro time, né? Então isso torna, quando a gente se encontra para um campeonato, por exemplo, para você ficar o dia inteiro longe de casa, né? uhum, Ficar sofrendo, às vezes ganhando, às vezes perdendo, eu acho que é o que precisa isso, é uma amizade e tá fazendo o que a gente gosta, né? E claro, lembrando também dos nossos familiares que ficam em casa, né? sim. Porque, por exemplo, eu que tenho dois filhos e o meu marido, né? A gente conta muito com as pessoas que estão por trás dos bastidores, né? Então, por exemplo, Uhum, eu não levo os meus filhos para campeonato, porque por opção minha, né? Eu não consigo concentrar. Então fica no caso com meu marido, com a minha mãe, com a minha sogra. Então a gente conta muito com isso. uhum, E eles entendem, né? Porque se a gente está lá o dia inteiro para jogar, para relaxar, é um momento que a gente sim. tem para a gente, né? Que todo mundo precisa, né? E ter essa relação com as colegas de equipe fica até mais fácil, né? De Com levar, por exemplo, certeza. um domingo que você passa o dia inteiro acaba não sendo tão cansativo, né? Exatamente. A gente acaba ficando mais próxima, né? Um conta um problema pro outro, né? Sim. Às vezes desabafa, enfim, é como se fosse uma terapia em grupo, né? Uhum. E você colocou essa questão em ponto, né? Tipo, de ser uma equipe que tá sempre junta e também são as mesmas pessoas desde o começo da equipe. Isso leva, tipo, eu só tô adiantando um pouco, mas que eu queria Sim, falar agora é que isso leva também a equipe ser considerada casca grossa, né? Porque vem de uma constância já faz um tempo. Isso é muito importante, né? eu acredito que o voleibol não é só a técnica. Claro que a técnica é super importante. Se eu falar que não é, a Dani que estiver assistindo aí, ela vai me matar, né? Mas assim, a técnica todo mundo vai aperfeiçoando, vai treinando, enfim, né? Uhum, Mas a gente, que nem eu falei no começo da live, né? Que a gente tem que conhecer muito bem o outro, a limitação que o outro que está do teu lado tem, né? E isso a gente sim, só conhece não só no jogo, né? A gente conhece a parte pessoal também, né? Então, às vezes, tá sim. no momento ruim do dia, né? Digamos assim, aconteceu alguma coisa em casa, você sabe que a pessoa não tá bem, você já sabe que não vai render tanto, então você tem que ajudar a pessoa que está do teu lado, digamos assim, né? Sim. Então, assim, eu acho que isso acontece mais quando está em uma amizade bem legal, assim, né? Quando um conhece o Uhum. outro, né? O jogo flui É, melhor. sim. E você poderia contar pra gente o que você aprendeu com a equipe? Puxa, o que eu aprendi? Eu acho que o que eu aprendi com o nosso vôlei? Na verdade, sim, eu aprendi a ser um pouco mais tolerante, né? Eu sou uma pessoa, a minha amiga Toco, que fala, né? Grossa, que nem ela, né? Porque ela também é meio sincerona, né? Uhum. Ela tá assistindo a gente ali, então vamos colocar ela no nosso. A gente fala meio que tudo que tá na nossa. Assim, o que você acha que é certo você fala, não tem assim medo do que vão achar, enfim, né? Uhum. Eu acho que eu aprendi um pouco a respirar um pouco antes de falar tudo que a gente pensa, né, no momento. Às vezes até tem vontade de falar as coisas, né, no meio do Uhum. calor do jogo, mas eu acho que isso me fez, é uma coisa que evoluir, né, nesse aspecto. Sim, Pensar um pouco antes de falar. entendi. E
pensando por esse lado, que em alguns momentos, tipo, tiveram momentos quentes dentro de quadra, você já pensou em desistir da equipe alguma vez? Olha, somos uma equipe de mulheres, né? Então, assim, no momento TPM, a gente sempre pensa em desistir, né? Em outro momento que a gente pensa em desistir é quando perde, né? Então, às vezes, Uhum. quando perde, você vê, assim, nossa equipe é muito competitiva, né? Então, quando a gente entra, a gente quer estar lá nas cabeças, né? Então, às Sim. vezes, no momento, até teve um caso de um torneio que a gente participou, eu não tô me lembrando, foi até no Galatasaray, que era um torneio de um set só. Nossa, a gente estava super bem, estava treinando bem, e, nossa, a gente foi eliminado meio que no começo, assim, foi uma decepção, assim, sabe? Daí você pensa, poxa, a Uhum. gente treina tanto, todo mundo tá tão bem, e de repente parece que desanda, né? Parece, ou Uhum. assim, num dia que você não tá bem, parece que você afunda o teu time, daí às vezes dá passa um pensamento assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, né? Aham. Entendi. E você tem alguma mania, alguma superstição antes de entrar em quadra? Não tenho, Não não tem? tenho nenhum. Não, Ah, não entendi. tenho. Ah, tem E uma mania que eu sempre vou maquiada e todo mundo me tira sarro, porque eu vou com o meu batom da cor do Santa Fé hoje. mas é para dar sorte, né? O batom da Ah, mesma pra cor do ficar time. bonitinha, né? O visual. Aham. E para sair bonita nas fotos de melhor do Claro. jogo, né? É É, tudo sim, tem pensado. todo um porquê, né? Claro. E você tem assistido as outras lives de Frente Leão? O que você está achando do Eu projeto? assisti, eu tava conversando com o Felipe, né? Nosso time, todo mês a gente se encontra em algum campeonato, né? Então Uhum. a gente combinou entre nós que todo mês a gente participaria de um campeonato. E com isso a gente encontra as pessoas, né? A gente até às vezes conhece pelo olhar, mas às vezes não sabe o nome da pessoa, né? Então, assim, é Aham. muito legal você saber ter uma curiosidade, né? O que que aquela pessoa, como que é o nome daquela pessoa? O que que de repente ela fez, né? Como que surgiu o projeto deles? Eu acho uma coisa bem legal. Entendi. Muito obrigado, viu? E, Falei e para o falando Felipe nessa que questão, pelo menos isso aproxima a gente, né? Do sim, nosso nesse, time com os nesse outros momento, times, enfim. nesse momento, ainda mais que tá todo mundo em casa, é muito importante, né? Exatamente. Você falou da questão de saber quando foi iniciado o projeto dos outros, né? E quando foi iniciado o projeto do Santa Fé? Então, o Santa Fé, ele surgiu em 2007, mas ele era assim, Uhum. a base assim, do nosso time, tinha um time chamado ASPX, isso há muitos anos atrás, a gente tinha um técnico, enfim. Acabou não dando certo o projeto, e a gente começou a jogar por diversão, assim, se encontrava. Aí, tinha um campeonato da prefeitura. Vamos lá, vamos jogar. Daí montamos Uhum. assim, 7, 8, porque o nosso time sempre era assim, né? Era times de 7, 8 pessoas, nunca podia ter muita gente, ninguém queria ser reserva, né? Então era tudo Uhum. assim. E que nem a gente sempre fala que só jogadoras boas. A gente fala que a gente nunca tinha meia jogadora, era sempre boas jogadoras. Então, Uhum. por isso que era necessário 7, 8 pessoas. Então, a gente começou a jogar nesses campeonatos, assim, sem compromisso, né? Sem Uhum. treino, nada. A gente entrava nos campeonatos e é, eu era técnica, Tatiana, né, na época. Oi? Tatiana, tá um pouquinho cortando a tua voz e tá com os quadriculados na tela. Você tá me ouvindo Tá normal? cortando? É que eu não tô conseguindo te ouvir muito bem. Vamos ver se melhorou? Melhorou? Só um momentinho, por favor. Será que caiu? Ainda tá dando como carregando, mas. Tá. Melhorou, Thales? Não. O som sim, mas a imagem ainda tava quadriculada. Ainda tá quadriculado. Tá. Acho que agora. Estão Será que tá falando voltando? que tá travando, tá cortando. Aham. Agora.
Para mim, você não tá cortando mais. Agora, para mim, você tá normal. Será que tá travando agora? Agora eu tô ouvindo tua voz perfeitamente. E o pessoal, será que tá certo? Deixa eu perguntar aqui. Aqui, aqui tá falando que melhorou um pouco Aham. e... mas pra mim eu tô ouvindo tua voz normal, e padronizou, né? Tá, então vamos tentar falar um pouquinho. Então, que parte que você. Até que parte que você escutou, Thales? Escutei até a parte que vocês só tinham jogadoras boas, né? Que eram 7 e 8 Ah, sim. jogadores. Isso. Então, assim, como a gente não tinha técnico, a gente não treinava, eu que ajudava nessa parte de construção do time, né? Era como se Uhum. fosse, né, uma técnica, né? Então, eu era técnica e capitã do time. Aí a gente participava de tudo, não tinha enrosco. Ah, tem um campeonato da prefeitura 4x4, vamos lá. Ou tem campeonato Aham. no Sesc, a gente participava de tudo. Até que a gente participou de um. Não sei se eu posso ir contando, e daí qualquer Claro coisa que você me pode, claro interrompe. que Tá? pode. Então, até que, assim, a gente participou de um campeonato da prefeitura, em que veio um funcionário da prefeitura falar assim: gente, como que vocês não têm um técnico? Olha a equipe de vocês, já é o segundo ano que eu vejo vocês jogarem, vocês jogam também. A única coisa que falta para vocês é um técnico para arrumar vocês em campo, Uhum. né? Aproveitar melhor a equipe de vocês, enfim. Ele só jogou a dica, assim, né? E Aham. ficava em cima da gente. Então, na verdade, ele queria treinar a gente, né? Uhum. Então, vamos lá. Aí a gente ficou pensando, não foi uma coisa muito fácil de aceitar, porque é todo mundo muito fome, né? Então ninguém quer Aham. ficar de reserva, enfim. Às vezes não quer se comprometer, na época, né, não queria se comprometer por causa de Sim, questão de treinamento, você passa do diversão, né, para para um outro competição, né, nível, né? então é um outro nível, então você tem que estar bem ciente, né, então a gente ficou naquele pensa, sabe uma coisa, vamos lá, daí acho que, não sei se deu um ano depois, aí a gente entrou em contato com o possível técnico, né? Ele falou, puxa, Tati, mas agora não vai dar. Agora eu acabei de assumir um emprego em tal lugar, não vou conseguir agora treinar vocês. Mas espera, eu vou Uhum. ver se tem uma pessoa que pode estar ajudando vocês nesse processo, tá? Daí a gente, ai meu Deus, quem será essa outra pessoa, né? Daí ele Aham. indicou o Márcio. Não sei se você chegou a conhecer o Márcio ou não. Eu acredito que não. Não. Então, o Márcio foi o que, assim, arrumou a casa, né? Digamos assim, Uhum. né? Porque muitas das que jogavam não, assim, sabiam jogar, mas nunca tinham treinado, né? Tinham habilidades por si só, né? Por pessoal, por jogar, assim. Então, assim, foi uma missão bem difícil para ele, né? Então, saber o Aham. posicionamento de todo mundo, com pouca gente, né? Porque para o treinamento, né, é um treinamento pesado, você tem que ter uma quantidade razoável de pessoas, né? Então, assim, ele fez em um ano um milagre bem significativo, né? Todo mundo falava, meu Deus, o que o Márcio fez? O que ele, né? Vocês já eram boas, Aham. agora nossa, agora a bola não cai, vocês é aquela equipe que defende tudo, né? Aham. Então, daí todo mundo começava a falar que acabou assim, melhorando, né? Claro, um Uhum. posicionamento correto, né? Às vezes aperfeiçoar uma técnica, não tem segredo, né? E outra coisa que ele falava assim, vocês só precisam disso, porque afinidade vocês têm, né? Então, amizade você já tem, então é só ir ajeitando, né? E daí, Sim. em 2019, veio a Dani, queridíssima, linda do nosso coração, O, que o... daí entrou. Pode falar. Não, perdão, eu te cortei. Pode continuar. Não, e a Dani entrou, assim, o time já estava, assim, um pouco mais estruturado em questão de posicionamento, Uhum. já tinha uma base melhor, e ela, como mulher, já entrou com uma cabeça diferente, né, já entende um pouco mais como que é o pensamento feminino, né, e conseguiu só somar ainda mais nosso time. Aham. Só complementando do Márcio Sheva, que
você tinha falado que ele treinou vocês, ele tá como agora, ele é técnico das seleções de Curitiba, de quadra, e agora é técnico das seleções de vôlei de praia também. Isso mesmo. Isso mesmo. Mas você disse que vocês começaram na SPF, né? Mas quem que teve a Isso. iniciativa do projeto? Olha, quando eu entrei no SPF, eu já, assim, entrei meio que no meio do projeto, então eu não sei saber exatamente, mas quem começou o projeto foi o João Alfredo. Atualmente ele trabalha, ele é técnico, se não me engano, acho que é Santa Voreiras, alguma coisa assim, o nome do time, agora eu não me recordo, assim, de cabeça. E ele que começou com esse projeto, era um projeto bem legal, a gente tinha um pessoal da Polícia Federal que participava, eu não saberia te explicar exatamente o que era o projeto deles, né? Só um momentinho que tá travando ainda pra mim, não sei. Não sei se pra você tá normal, se tá cortando. Pra mim tá normal, o seu. Tá normal? Espera só um pouquinho. Será que eu tiro do iPhone? É que eu não tô conseguindo ouvir, sabe? Tipo, eu não tô conseguindo ouvir e não tá aparecendo a imagem também. E pro pessoal também tá travando aqui. Alô? Alô, oi? Melhorou? Agora eu tô ouvindo normal. Melhorou, Eu sim, tô colocando no perfeitamente. 4G para ver se que a criançada usa internet à noite, daí já viu, né? Ah, entendi, né? Vai ver, assistir um vídeo no YouTube Já viu, já né? cai, né? Aham. É. Mas continua falando da gente, da iniciativa do ASPF, que você não sabe como foi, né? Então eu Mas não sei exatamente como que surgiu, enfim, não vou saber te falar muito sobre esse projeto deles lá. uhum. Mas e o Santa Fé? Quando foi que vocês pararam de jogar pela SPF e falaram assim, não, a gente tem que ter o nosso time e o Santa Fé? Olha, acredito que o SPF ele saiu assim em torno de 2006, que a gente ficou um ano mais ou menos meio órfão, né? Sem Uhum. time. Daí a gente decidiu montar o time porque todo mundo era muito fome de bola, né? A gente tinha hoje ainda existe, né? Um dia que as meninas se encontram e jogam vôlei assim por diversão, né? Sim. Então a gente fazia isso, eu ficava 2 horas lá na quadra jogando só por jogar, né? Sem treinamento, sem nada, só por diversão. E daí nisso, quando surgiam campeonatos, vamos entrar? Então vamos. Aí a gente se unia e daí que um ano depois, digamos assim, que daí surgiu o Santa Fé. Ah, entendi. E por que a equipe tem esse nome de Santa Fé? Tem alguma história em especial? Na verdade, a gente chegou, porque a grande maioria do nosso time é de Santa Felicidade, né? Uhum. Então a gente fez referência ao Santa de Santa Felicidade, só que para não ser um time Santa Felicidade, né? Daí a gente colocou Santa Fé. Ah, entendi. E você estava falando agora há pouco da Daniela Leal, que é a técnica de vocês, né? Ela é jogadora profissional, correto? Isso. E ela jogou pela seleção. Conta pra gente como que é ser treinada por uma atleta que já teve em quadras maiores, assim, e qual a diferença que você vê nisso, né? Tipo, assim. Nossa, é uma coisa. A gente não se imagina nessa posição, né? Porque quando Aham. o Márcio falou assim: olha, tem uma jogadora do Curitiba Vôlei querendo treinar vocês. Daí eu pensei: meu Deus, a Curitiba Vôlei tá querendo treinar a gente, como assim? Não, Aham. vamos ver, né? Se de repente ela não quer vir para o time de vocês mesmo, se não dá certo, porque ele não ia poder continuar no projeto, né? Daí a gente meio que se assustou, né? Bom, chama ela, né? Vamos ver, vamos ver como que vai ser. Porque o nosso time é um time assim, digamos que um pouco seletivo, né? Então, Uhum. assim, a gente sempre comenta, se a gente vai com a cara, a pessoa entra. Se a gente não for, a pessoa não entra. Bem coisa de mulher, né? Bem coisa de mulher. Então, ela começou a treinar a gente e a gente começou a ver que ela é gente que nem a gente, né? Apesar de ela ser uma profissional, né?
uma profissional que jogava vôlei para, assim, vivia disso, né? Que hoje o nosso, digamos, interesse pelo vôlei não é nada profissional, né? A gente faz por Uhum. diversão, né? O diferente do dela. Então, assim, a gente pensava, meu Deus, o que que ela vai olhar a gente e vai falar, o que que essas gurias estão fazendo? Volta para casa, vai dormir, né? Então, a gente sempre achava que ela poderia pensar, né? Esse tipo de coisa da gente, né? Mas muito pelo Sim. contrário, ela sempre tentou colocar nos nossos treinamentos um treinamento profissional mesmo, assim, né? A gente sempre fala, meu Deus, que treino é esse, Dani? No começo ela faz um, um aquecimento, digamos assim, para como é que é o nome mesmo, Dani? Me lembra aí. Ela faz no começo, ela faz um físico, que nem minha amiga Valdirene fala, e quase mata todo mundo, né? Mas, enfim, Aham. é muito legal isso, que a gente vê que todo mundo é igual, claro que ela joga muito demais, mas, assim, em questão de como pessoa, né, isso é só um título, né? Aham, entendi. Ela é bastante conhecida no amador também, porque o Felipe estava me falando aqui que a primeira vez que ela foi no torneio do Gauta como técnica de vocês, ele chegou a se emocionar e pediu foto com ela, porque ele via os Aham, jogos dela pelo Rexona, né? sim, E foi muito legal. como que foi para vocês ver isso, né? Tipo, esse reconhecimento no campeonato amador, não sei. Vocês como equipe Não, se sentiram como assim? não, é muito legal, né? Porque que nem a gente até fala, quando a gente perde, a gente olha para ela e fala, Dani, não desista da gente, né? Porque ela fala, ela grita, ela berra, e às vezes a gente faz as coisas que ela fala para não fazer, né? Aham, Mas é muito legal, assim, essa é a valorização até para ela, né? Eu acho que deve ser gostoso sim. você ver que valeu a pena, né? Tudo aquilo que ela viveu e hoje está traçando um caminho diferente, né? Foi Uhum. bem legal. E hoje, e até esse período de quarentena que o pessoal vai desarquivando as fotos, vai mexendo nas coisas em casa, foi muito engraçado que a Thalita, que é uma das nossas jogadoras, uma das últimas que entraram no nosso time, ela devia ter o quê? Uns 10 anos, foto com a Dani. Ah, que Então, pensa, bonitinho. olha que coisa legal. Um tempo Aham, atrás, ela era a torcedora da Dani e hoje ela é, né, a pupila da Dani. Foi muito aham, legal, é bem emocionante, né? muito legal. E você disse que a metodologia da Dani ela é um pouco diferente, né? Você poderia explicar um pouco pra gente o que que é aquele 1-2 sobe, 1-2 rema quando ela Ah, tá do lado esse eu da não quadra? posso falar, né? Não pode falar? Isso eu não posso Ah, falar, isso é segredo interno. Não, entendi. na verdade, são os códigos, né? Aham. Não, sem problema. O Então, segredo da equipe é até, segredo da equipe, é segredo da equipe. até quando ela dá os rolamentos fora, que esses, todo mundo lembra, foi que uma bola caiu, ela deu um peixinho no lado da quadra. A gente se mata de rir, ela é muito 10. Ah, Mas, assim, são entendi. coisas, assim, Uhum. comunicação nossa, né? Porque, que nem eu falei, muita gente não treinou, muita gente, às vezes, não tem tanta técnica, então a gente vai aperfeiçoando o nosso falar, mas a gente não pode contar todos os nossos segredos, não, Aham. daí... Não, mas sem problemas. E você lembra da primeira vez que você teve, que o Santa Fé teve um torneio Galatasaray? Então, o primeiro torneio que Santa Fé realizou, eu não participei, foi um 4x4, Uhum. que agora eu não sei te dizer exatamente quem eram as meninas. Deixa eu Ah, eu até tenho colocar aqui. aqui. Você tem? É a Cláudia, a Ardirlete, Simone e a Valdirene, que era a capitã. Isso, esse foi o primeiro da Galatasaray. Aí, assim, elas comentaram, porque a gente participava de torneios, às vezes a gente reclamava, puxa, não é legal um torneio que às vezes é desorganizado, às vezes a gente ia jogar, por exemplo, na prefeitura, não tinha jogo, daí você voltava para casa. Ou, Uhum. assim, sempre tinha problema de organização, era aquela coisa assim, que você ia por muito amor ao vôlei mesmo, né? E quando a Sim. gente começou a participar do Galatasaray, a gente via, meu, que legal, né? Uma coisinha organizada, todo mundo todo jogo com uma premiação, isso estimula as jogadoras sempre querer jogar Aham. melhor, mais, né? Sempre ganhar um copinho, ganhar um presentinho, né? E segundo as Aham. minhas amigas, que são amigas, tá? Veja bem, Felipe, você que está assistindo,
que eu só ganhei os copinhos porque sou amiga do Felipe, não porque eu jogo mais ou menos, tá? Mas são sempre torneios bem organizados e que, assim, a gente sempre, quando começou, a gente não quis parar mais, né? Porque a gente sabe que, de repente, se a gente chegou naquela hora, dificilmente vai passar daquela hora que estava combinado, né? Então, isso é Sim. muito legal. E como que vocês se sentiram no segundo campeonato do Galatasaray? Você já sendo campeã, inclusive você estava nesse Inclusive, não campeonato. tinha técnico nesse campeonato, né? Você viu quantas jogadoras? Você Sério? chegou a ver a foto? Chegou a ver a Não foto? cheguei. Então, a foto, deixa eu contar para você quantas pessoas que tinham na foto. Se eu não me engano, são 7 pessoas que tem na foto. Eu vou só abrir aqui só para não falar Claro. besteira, né? Mas assim, foi uma coisa muito. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadoras, para não falar que eu tô mentindo. Então era a Valdirene, a Claudinha, eu, a Dirlete, a Adri, a Gabi e a Edilene. Então, Entendi. assim, era isso e pronto, acabou. Não tinha muita. Foi muito legal. Mas e como que vocês se sentiram ganhando esse torneio, esse primeiro torneio do Galatasaray, né? E sem técnico ainda, né? Como que foi isso? Então, pra gente sempre foi assim, o ganhar acima de tudo. Acima de tudo, acima de todos, né? Então, assim, independente se é um torneio 4x4, com 6, a gente sempre, assim, sempre se estimulou para ganhar, né? Então, quando a gente ganhava sem técnico, aquela sensação de, meu Deus, né? Olha que às vezes você olhava, tinham times que tinham 12, 13 pessoas, com técnico, e a gente estava lá suando e, e conseguindo ganhar de um, conseguindo ganhar de outro. Aí você ser campeão sem técnico, dá uma moralzinha, né? Uhum. E agora falando um pouco do Grand Prix de 2019, eu só vou pegar minha colinha aqui, porque todo mundo é de Deus. Não, você pensa que eu, para lembrar de tudo isso, você não acha que eu lembro de tudo isso? A gente teve que dar uma Imagina, olhadinha. tem que ter a colinha, é isso. Mas o torneio feminino Master ele foi muito equilibrado, né? E todas as equipes tinham condições de vitória. Tinha Arte Vôlei, Cicobi Rio Negrinho, Santa Mônica, Santa Fé, Nosso Vôlei e o próprio Galatasaray. A equipe teve 8 vitórias e somente uma derrota na primeira semana, que foi para o Rio Negrinho, né? Vocês terminaram a fase de classificação na primeira colocação e nas semifinais derrotou o Santa Mônica no tie-break, 16-14, né? Como que foi isso? Então, assim, foi muito engraçado porque o nosso time, ele é muito mesclado, assim, a gente não tinha uma equipe master e uma equipe adulta, né? A gente sempre participou dos campeonatos adultos, porque nunca tinha um time fechado para as categorias, né? E que nem a gente sempre vê nas outras equipes, o Galatasaray, por exemplo, tem uma equipe master e tem uma equipe adulta, né? Sim. Então, a gente nunca conseguiu fazer isso pela quantidade de gente do nosso time, né? Até hoje a gente tem 12 jogadoras, então assim, não tem como que você divide uma equipe que são 12 jogadoras, uma categoria master, 6 master e 6 adultos, não tem como, né? Então foi um dos primeiros campeonatos, acho que se eu não me engano foi o primeiro campeonato que a gente concorreu da categoria master. Então assim, foi bem difícil, porque a gente podia escolher uma pessoa que tivesse em quadra, né? Com menos sendo adulto, né? E foi bem difícil, porque assim, a gente tem várias jogadoras adultas que poderiam estar lá, né? Então, e a gente chegar tão longe, que, por exemplo, um jogo com o Rio Negrinho foi um jogo, apesar de a gente ter perdido para elas na primeira fase, foi um jogo muito disputado, né? Foi assim, um jogão. Então, quando a gente pegou, puxa, agora é o Santa Mônica, agora é tudo ou nada, né? Sim. E a gente conseguiu ganhar delas, assim, e elas, a maioria do time delas é aquele time que é mais velho, que já tem as manhas de como jogar, né? Vai mais com a técnica. É um time bem difícil de jogar. E quando a gente ganhou, que a gente foi para a final, foi uma coisa maravilhosa, né? Para um primeiro torneio Master, né? Que a gente tinha um entrosamento, mas não adianta, né? Quando você monta a primeira equipe,
sempre tem uma coisinha para E dificultar nesses desencontros, né? momentos. Isso, exatamente. Até mesmo porque, por exemplo, a gente tem duas levantadoras. A gente tem uma levantadora master e uma levantadora adulta, né? Então, quando você joga na mão de uma levantadora de um jeito, quando você joga na mão da Uhum. outra, o outro, né? Então, muda a característica do nosso time também. Mas Sim. a Dani, maravilhosa, sabe muito bem organizar isso, né? Para que todo mundo fique feliz, né? E vocês foram para as finais contra o Art Volley, né? E vocês Sim. perderam no tie-break. Você acha que foi por causa. Esse foi um dos motivos da derrota? Ou você acredita que tenha Eu acho outros, né? assim que pode ter sido, né? Porque o entrosamento ele é tudo, né, Thales? Sim. Então, por exemplo, assim, se você não sabe muito bem, eu lembro que nesse campeonato eu também não estava muito legal, assim, nesse aspecto, assim, emocional. Eu lembro que a Dani falava, não, Tati, você aguenta, mas se não aguentar eu te tiro, tal. Aí saía um pouquinho para respirar, foi uma coisa bem atípica, né? Eu acho que quando tem um dia quando a equipe parece que não flui, não digo só eu, né? Parece que a equipe Sim. inteira não vai, né? Mas eu acredito que o entrosamento foi o fator. E assim, o Art Crucial, Volley é né? uma equipe que é mais ou menos parecida que nem a nossa em relação ao entrosamento, né? Basicamente são as mesmas integrantes, então elas também têm as técnicas dela, né? Às vezes você olha, nossa, Uhum. ela não tem aquele ataque tão potente, mas meu Deus, elas vão lá e jogam nos buraquinhos que tem na quadra que nem a gente viu que tinha, a gente que está do outro lado. Aham. Mas é um time bem difícil de bater. E mesmo assim, vocês conseguiram ganhar o segundo set, né? De 22-25. Sim, foi bem disputado também. Foi assim, foi cai lá, né? Foi bem. E como que vocês se sentiram conseguindo conquistar a segunda colocação de um campeonato tão extenso que nem o Grand Prix, né? Que durou o ano inteiro? Então, por ser o primeiro, né, foi bem especial, que apesar que, claro, que todo mundo que entra no campeonato, a gente quer o primeiro lugar, né? Uhum. Ninguém quer o segundo, terceiro. Eu até falo para as meninas que elas comentam, porque eu sou uma pessoa que eu não guardo medalha. Não guardo nenhuma medalha. Sério? Eu só tiro foto e dou para meus filhos e daqui a pouco eu já nem sei onde está essa medalha. Eu acho que o que fica é a memória mesmo, né? Eu Uhum. gosto de ver as fotos, enfim. Até elas falam, ai, que pecado, meu marido, que é professor de educação física, né? É formado em educação física, ele fala, mas você vai jogar fora essa medalha? Eu falei, mas já passou o momento para mim, né? Já foi aqui. Uhum. Mas assim, a gente, por ter chego na segunda colocação, num campeonato que foi o primeiro que a gente participou, eu acho que foi super válido, né? Então, Uhum. não tem nem o que falar, né? Eu acho que parabéns para todas, né? Entendi. E qual que eram são as expectativas de vocês para o Grand Prix de 2020? Então, a gente estava com ótimas expectativas para ser campeã 2020, mas o coronavírus não está deixando a gente. Inclusive, eu estou com uniforme novo, a gente não conseguiu nem estrear o nosso uniforme novo, Ah, porque que daí pena. veio tão bonito o nosso uniforme, cheio de patrocinadores, que depois eu vou citar eles para vocês. E a gente não conseguiu nem usar, porque aí a gente estava com um treinamento bem intensivo, né? A Dani, Uhum. coitada, estava suando a camisa, porque depois que a gente retorna, né, de férias, é uma trabalheira grande, né? Porque a gente para por um período, né? Fica praticamente um mês Sim, sem jogar, sem treinar, né? Então a gente estava num ritmo bem pesado para começar os campeonatos, né? E daí, mas assim, aconteceu tudo isso. são. Aconteceu tudo isso. Mas foi bem legal. Foi assim, vai ser, eu acho que ainda tenho esperança que esse ano saia algum campeonato, né? Que a gente consiga, pelo menos o Grand Prix, a gente consiga executar ele e a gente chegar às finais. Uhum. Se assim Deus quiser, né? E, assim, esse é o momento que eu me perdi aqui. Ah, sim, não tem problema. Então, é, vocês estão fazendo treino em casa? Vocês disseram que estavam com um treinamento bem intensivo, né? Mas vocês estão fazendo treinamento em casa? Como que tá sendo assim, essa situação para a equipe de vocês? Então, a Dani, ela fica no nosso pé ali, sabe? Ela manda, ela manda videozinho para a gente continuar fazendo, porque assim, a gente não vai conseguir voltar o nível que a gente estava, né? Uhum. Porque
o vôlei, a gente só treina jogando, né? Claro, vai treinando e, enfim, a gente só consegue fazer em casa a parte física, né? Para não ficar tão para trás quando começar tudo, né? Porque a gente só Aham. vai comendo, a gente só vai assistindo o vôlei, né? Porque agora tá passando a Sport TV, as Aham. retrospectivas, né? Mas jogando que é bom nada. Mas a gente vai Infelizmente. tentando fazer os exercícios, tentando fazer exercício porque que nem ela passa, para ela é moleza, né? Fazer as coisas lá, né? Para nós já não é tão fácil assim, né? Mas a O, gente vai tentando, a gente está continuando, pelo menos a parte física, a gente está, acredito eu, tá? Eu tô falando por aham. mim. Na teoria, né? Na É, teoria. na teoria tá todo mundo bem, todo mundo fazendo. A É, Andrea mas tá e... falando lá que ela tá jogando na praia, que ela tá morando no Ah, Camboriú, né? Que a Andrea é a nossa líbera. Ah, então ela tá dizendo que ela tá legal. jogando na praia. É bom que ela pode jogar lá, né? Sim, é bem isso. Mas a equipe, sim, você disse que vocês são todas amigas, né? E vocês se encontram fora de quadra também para fazer confraternizações, comemorar um título? Sim, sim. Na verdade, assim, a gente faz churrasco esporádico, né? Tem as Uhum. panelinhas que se encontram mais vezes, aí então as panelinhas vão para um lado, vão para o outro, mas a gente normalmente se encontra, a gente faz assim, depois do vôlei, faz encontro com todo mundo, né? As panelas se juntam e, Uhum. e daí faz a confraternização. E você, particularmente falando, acha essa relação interpessoal importante entre as equipes? Ah, eu acho que assim faz com que tudo fique mais leve, né? Que a Uhum. competitividade ela tem que existir, mas às vezes se a gente não conhece muito bem a pessoa, né, é, na hora do jogo você faz aquela, digamos assim, fica uma rivalidade maior, né, ou Aham. não, né, às vezes você vê que a pessoa é querida, a rivalidade existe, mas fica uma coisinha mais leve, acho bem. Bem interessante, né? E qual que é a equipe mais casca grossa de se jogar contra? Então, assim, tem várias equipes que para nós, hoje, na verdade, desde 2018, mais ou menos, eu não consigo ver uma equipe fraca, né? Uhum. Em campeonatos adultos, por exemplo, Master, que a gente assiste mais do que participou, a gente não consegue ver uma equipe, essa equipe é fraca. Hoje, o nível do vôlei amador, ele está bem alto, né? Eu acho, particularmente. Uhum. Então, mas assim, uma equipe que se tornou nossa rival, que é bem complicado de jogar, é a equipe do Pinheiros. Que Ah, tem umas, assim, é uma equipe muito forte, né? E que uhum. sempre tá, assim, a gente sempre quer ganhar delas. Mas assim, Entendi. tem a Mambembe, eu acho que faz tempo que eu não vejo jogar, mas Mambembe também era um time bem forte, que sempre se apresentou, né, com meninas de alto nível, Rede Sports, Galatasaray, né, também. Então, mas tem bastante equipes que, mas a rival, acho que é Pinheiros. Que assim, todo Entendi. mundo não quer perder de jeito nenhum. Ah, sim, não, tem que ter, né? Eu acho que é É, sim. uma rivalidade sadia até no amador mesmo, né? É bem isso. E quais são as expectativas de vocês para o projeto? Eu não digo desse ano, porque esse ano tá meio parado, né? Mas dos próximos 3 anos, digamos. Então, a gente se divertir muito, né? Uhum. Fazer a Dani sofrer menos, essa é a nossa expectativa sempre, coitada. Ela, porque com isso ela vive mais, né? Mas, assim, a gente tem a ideia de sempre estar nos, assim, aprimorando, né? E treinando, para a gente sempre estar nas cabeças. Eu acho que essa é a nossa perspectiva para todos os anos, né? Digamos assim. Uhum. Entendi. E a equipe de vocês, ela tem vagas abertas? Você disse que são só 12 jogadoras, né? Isso. Na verdade, assim, eu vou ter que te passar para minha assessora Valdirene, que é ela que faz a aprovação dos cadastros. Não, brincadeira. A gente às vezes abre para fazer treinamentos, mas eu não sei o que, assim, para fazer teste, né? A gente convida, vem fazer teste na nossa equipe.
Tem vezes, às vezes, as meninas vão e as meninas não voltam mais. Agora, eu não sei o que acontece. Que elas têm alguma coisa com a gente, ou não gostaram do nosso treino, ou, enfim. A gente, quando abre, assim, tá precisando de tal posição, ou a gente conhece, tem do time tal que tá querendo treinar com vocês. Chama ela, vamos treinar um dia pra gente ver se encaixa. Daí, se todo mundo aprovar, pode entrar pro nosso time. A gente é boazinha, assim, só que as pessoas às vezes têm receio. Tem implicância, né? Não sei o que acham que a gente é. Mas vocês chegam a abrir peneira grande ou é só, tipo, anunciado? Não. Assim mesmo? Não? Não, a gente chegou uma época que a gente anunciou, a gente fez um dia para essas pessoas irem, mas eu acho que, assim, como o nosso time é muito de amiga, então o que a gente, é o pré-requisito é ser conhecida de alguém. Então, por exemplo, ter contato com alguém, né? Para que a gente consiga criar um laço mais forte de amizade, né? Porque às vezes chega, claro que a Ari, eu acho que a Ariane, que é a nossa levantadora, uma das nossas levantadoras, foi uma das únicas que entraram assim, sem conhecer absolutamente ninguém. Chegou, não sei como que ela conseguiu o telefone do Márcio, mas foi uma das únicas que, assim, que não conhecia ninguém e deu certo, né? Mas, assim, sempre é conhecida de alguém, aí vai lá, faz um teste. Gente, ela pode entrar pro nosso time, se todo mundo aceitar, pode entrar. Então, a nossa peneira é assim. Entendi. E você poderia falar suas considerações finais aqui para o De Frente com o Leão? Então, primeiro eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite mais uma vez. Eu acho que é sempre bem legal a gente discutir essas questões. Eu estou vendo que o pessoal está super interagindo ali. Eu não estou conseguindo ler e falar com vocês aí. Eu também não. Porque é muita gente falando. Mas queria deixar um beijão para as meninas que estão assistindo, a Andréia, a Dani, nossa técnica, estou vendo ali que ela já está ali, né, só comentando, a Ária, a Nadine, a Toco, a Dirlete, a Edilane, se eu esquecer de alguém elas vão me matar, mas eu acho que a Thalita está ali. Então, a gente continuar esse time 10, que a gente permaneça por um bom tempo, né? Que vocês sempre fiquem com medo da gente, que nós somos... Não vou falar que o período não, o horário não permite, e que a gente sempre vai estar treinando muito para bater todo mundo. Entendi. E assim, gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores, né? Nosso uniforme novo, tentar mostrar aqui um pouquinho ele. Tem a Academia Espaço Holístico Paramita, a Soluzione Aparelhos Auditivos. Eu vou levantar para ver os outros patrocinadores. Ok. Aqui desse lado aqui tem a Falavinha Contabilidade e Consultoria, e desse lado aqui tem a Seu Corte, Barbearia, Salão e Loja. Então são os apoiadores da nossa equipe, né, que nos ajudaram a confecção do nosso uniforme, né, tão lindo, e a gente não conseguiu usar. Mas logo vocês verão pessoalmente. Se assim Deus quiser, né? Ai, meu Deus, esqueci da Pri, beijo pra você. Esse uniforme tá à venda na loja? Como que funciona? Porque o Felipe estava falando que queria Esse uniforme é algo, como que a gente pode dizer, como que é a palavra? Tem que conquistar. Exatamente, não é tão fácil ter assim, não é só comprar. Ah, entendi. Mas e o Felipe falou que queria, como que a gente vai fazer agora? Como? O Felipe ele falou que queria, como que a gente faz agora? Ah, Felipe, você vai ter que entrar para o Santa Fé. Você quer organizar um campeonato para o Santa Fé, daí a gente pode conversar. Senão, não. Mas, muito obrigado. Agora é minha vez de agradecer a vocês por terem aceitado o convite, né? E muito obrigado de novo por ter aceitado o convite e por ter disponibilizado uma hora, né, para fazer a live aqui com a gente. Mas eu vou encerrar a live por aqui, tá bom? Certo. Beleza, obrigado, Felipe. Não adianta, não tem uniforme ainda. Só se você fizer parte do Santa Fé, senão não. O uniforme é muito caro, é muito valioso, é exclusivo do Santa Fé. Tá bom, mas obrigada. Não pode falar, perdão, te cortei. Não, eu só ia agradecer, obrigada.
Só passando para dar um recado para galera que tá assistindo a gente. Segunda-feira não vai ter live porque é meu aniversário e daí. Poxa, mas então faz uma live, né? Pra ter parabéns. Mas é que daí não vai ter a de frente com o Leão, né? Entendi. E daí o programa de frente com o Leão ele vai retornar na quarta-feira com Pinheiros Vôlei, no mesmo horário, tudo certinho. Só que a gente vai só estender o calendário mesmo, porque ficou esse imprevisto. Mas muito obrigado, Tati, por ter aceitado o convite novamente. E é isso, eu vou encerrar a live. Boa noite para todo mundo. Ju, beijão. Eu esqueci da Ju também. Obrigada para vocês também. Se cuidem. Vamos continuar noite, treinando viu? aí, povo. Isso é verdade. Vida longa ao rei. Boa noite. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.